O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus às multidões: com que vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças que gritam para os colegas dizendo: tocamos flauta e vós não dançastes. Entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Veio João, que não come nem bebe, e dizem, ele está com um demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem, é um comilão e beberrão, amigo dos cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavra da salvação. Nós temos por companheira Isaías, profeta do Advento, que fala do Senhor que vem como libertador e sendo o Santo de Israel. Toda a história das Sagradas Escrituras, assim compreendida por nós como uma história de salvação, é aquela da procura de Deus em direção aos homens. Ainda ontem, na pausa restauradora que se constitui para nós a solenidade da Imaculada Conceição, era isto a respeito do que meditávamos na primeira leitura. A palavra de Deus dirigida a Adão. Adão, onde estás? De fato, Deus está à procura da criatura preciosa que perdeu no jardim. O jardim das delícias de Deus, lugar preparado para nós segundo sua graça, porque fomos feitos para esse desígnio de amor da parte de Deus, já que em Cristo o Pai nos escolheu já bem antes de o mundo ser criado, para que fôssemos santos e sem mácula perante a sua face, no amor. Fomos feitos para o amor, somos procurados pelo amor. E no entardecer de nossas vidas, como nos vai lembrar São João da Cruz, seremos julgados pelo amor. O amor está à nossa procura, porque fomos feitos para Ele. O amor está à nossa procura, porque só o amor pode nos redimir. O amor está à nossa procura, porque desaparecerá tudo aquilo que existe nesse mundo, tudo aquilo que encanta o nosso olhar, que nos provoca cansaço. Tudo isso deixará de existir, inclusive desaparecerão as línguas, as profecias. No final, permanecerá o amor. Vemos nós que Deus é assim chamado na leitura do profeta Isaías, a partir de 3 expressões. A primeira delas, o Senhor. A segunda, o Libertador. A terceira, o Santo de Israel. 3 nomes a respeito deste Deus que envolve o povo com o seu amor e com a sua salvação. Aqui é preciso destacar isto uma vez mais. Quando aqui falo que fomos feitos para o amor, nós não podemos imaginar que o amor seja um sentimento. Na verdade, o amor atravessa sentimentos e ressentimentos. Quem ama de verdade dissimula ofensas. O amor é, sim, em alguns momentos ardente, mas nos momentos em que não puder arder, o amor é chamado a ser fiel. E é isto o que o Deus de Israel, que particularmente comunica a sua salvação através do Messias, esperado daquele povo, mas também de cada um de nós. É por isso que a respeito dele se diz no Salmo 85, quando ele vier, se abraçará a verdade e o amor. Entende? É lógico que Deus tem para conosco ternura. É lógico que Deus tem para conosco bondade. É lógico que Deus para conosco tem um amor à semelhança daquele que é o amor de um pai para com seus filhos, como nós notamos no Salmo 102 e 103. Como um pai se compadece de seus filhos, assim é o amor do Senhor nosso Deus por aqueles que o temem. Quanto dista
o nascente do poente. Assim o Senhor lança para longe de nós as suas faltas. Deus nos ama também com o amor de mãe, assim como nos vai lembrar o próprio profeta Isaías no capítulo 49 dos seus escritos. A mãe será capaz de se esquecer, de deixar de amar algum dos filhos que ela gerou? Eu digo, ainda que exista tal mulher, Deus se recordará de nós em seu amor. Portanto, não temos dúvida de que Deus tem para conosco um carinho, uma bondade que nos envolve. No entanto, Ele nos ama também segundo a verdade, segundo a sua fidelidade, nos ama permanecendo. E é por isso que, em sendo o Deus da descendência de Abraão, Ele é capaz de prometer. Portanto, há uma constante que retoma a história deste povo, como também a nossa, nos momentos em que estivermos desconfiados, se Deus se esqueceu de nós, ou se a demora em alcançarmos aquilo que lhe pedimos, na verdade, não será um sinal de que Deus não é fiel àquilo que nos jurou. Nós estamos o tempo todo cantando junto com os salmistas que é preciso recordar do amor e da ternura do nosso Deus e que Ele deve recordar-se daquilo que jurou, daquilo que prometeu, recordar-se do seu comprometimento feito com aquele miserável homem, esposo de uma mulher infértil que era Abraão, descendo de Harã com pouco mais do que um conjunto de gados, trazendo consigo um grupo de servos, mas a tristeza de uma mulher estéril, portanto, sem possibilidade de prolongar os seus dias em sua descendência. Tudo aquilo que eu estou dizendo parece ser, na verdade, uma digressão profunda, mas é preciso, para compreender as Escrituras, que nós façamos grandes digressões, porque aparentemente aquilo que nos faz perder é aquilo que nos irá encontrar. Quem prestou atenção na primeira leitura viu que lá no final Deus está colocando-se em disputa com o povo, ajudando a entender que o exílio é uma consequência de sua infidelidade. Não raro, nós padecemos das confusões que nós mesmos criamos. Não raro, nós somos vítimas dos problemas que nós mesmos tecemos a partir de nosso ensurdecimento, de nossa soberba ou de nossa cabeça dura. Não raro, nós temos que passar anos tendo por consequência talvez uma enfermidade, talvez alguma dificuldade que tenha a ver com negligências que nós fizemos ainda na flor da juventude. Então, o Deus de Israel aproxima-se do povo através do profeta e diz: se tivesses observado os meus mandamentos, tua paz seria como a de um rio. A paz aqui entendida como shalom hebraico, que é bem-estar e condição positiva de vida. A paz como sendo aquilo que Deus mesmo pode garantir na medida que Ele é a vida da nossa vida. Não é isso que nós acabamos de cantar no Salmo 1? Quem vos seguir terá a luz da vida. É o que Deus está dizendo pelos lábios do profeta Isaías. Se tivesses observado os meus mandamentos, terias paz. A paz fluindo como um rio, já que nossa alma está como terra sedenta e sem água, enquanto não pode saciar sem Deus. Nós somos como corças que suspiram por água corrente e não estamos saciados enquanto não nos reabastecemos de Deus e da sua graça. A tua justiça seria como as ondas do mar que vêm e vão e que não deixam de encontrar a praia. Assim também, se Israel segue os mandamentos de Deus e as suas orientações, tem sempre diante de si a justiça, uma justiça constante, permanente, perene. E tua descendência seria como a areia do mar. Entende aqui a digressão agora? Deus diz a Abraão: Abraão, conta os grãos da areia da praia, conta as estrelas no céu, assim será a sua descendência. Deus está dizendo pelos lábios do profeta Isaías: se o povo permanece fiel, Deus continua credor do seu compromisso.
Se o povo permanece fiel, Deus tem condições de possibilidade de realizar aquilo que lhe prometeu. Mas se o povo se afasta, se desvia dos caminhos de Deus, torna-se insubordinado, quebra-se a aliança. Portanto, não há condição de possibilidade de Deus garantir a sua paz e a sua justiça. E assim, Deus que pronunciou uma bênção sobre Abraão e sua descendência, dizendo: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Portanto, ele diz que quer partilhar da sorte de Abraão e de sua descendência. Uma vez que o povo rompe a aliança, fica difícil da parte de Deus poder entregar, rompe-se o canal da graça, entende? Não há fluidez. Assim como nós aqui há pouco estávamos com dificuldade com o microfone que não se conecta bem e começa a chiar. Assim acontece com Deus de Israel. Se corta por infidelidade do povo a conexão, não há ouvidos que possam escutar a palavra, portanto, não há bênção, não há paz, não há graça, não há bondade, não há luz. E o povo caminha entre as trevas, escravo e perdido de si mesmo, e o nome desaparece. Aqui entendamos por nome a glória que Israel tem na medida em que está junto de Deus. As nações todas olhando para o povo judeu diz: não há nação tão sábia e inteligente como essa que tem por Deus Adonai. E a nação desaparece. Esse desaparecer, o que significa? É Deus quem garante a descendência. É Deus quem concede a terra. É Deus quem dá a fertilidade. No momento em que se quebra a aliança, a bênção perde a força. Portanto, Israel desaparece, não é? Desaparece como escrava no Egito, desaparece como exilada na Babilônia, desaparece passando de mão em mão entre as nações, porque se esquece do Deus verdadeiro. E Isaías, então, voltemos ao início da primeira leitura que nós acabamos de escutar, ele apresenta os 3 nomes. Primeiro, Senhor. Senhor, aquilo que o Novo Testamento traduz como Kyrios. Este é o nome por excelência da parte de Deus, porque todos nós dependemos de Deus, entende? Nós estamos diante de Deus como escravos nas mãos do seu Senhor, como nos vai lembrar os Salmos. Eu tenho que ter o Senhor diante dos olhos, tenho que ter meu olhar fixo nas mãos do Senhor, assim como o escravo, assim como a escrava tem o seu olhar nas mãos do Senhor, até receber destas mãos a sua bênção. É em Deus, como vai lembrar o livro de Crônicas. O livro de Crônicas diz: em vossa mão, Senhor, tudo se afirma e tudo cresce. Percebam, tudo o que nós fazemos, nossa história, nossos sonhos, nossos projetos, nossa religião, nossas práticas, tudo depende de Deus. E isso aqui é muito importante, hein? O que Isaías está querendo dizer. Porque se Deus não for Senhor da sua vida, da minha vida, da nossa vida, nós teremos outros senhores. Poderá ser um prazer desregrado no sexo que se torna senhor de nós. Poderão ser os nossos bens que se tornam senhores de nós. Poderá ser o desejo sempre de ter o melhor carro, de ter a melhor roupa, de ter o melhor destaque. Percebam, se Adonai não é só o nosso Senhor, nós inevitavelmente, como seres humanos, procuraremos outros senhores. Por isso Israel deve rezar todos os dias: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus, um é o Senhor. Porque em sendo um o Senhor e nós prestando a Ele o nosso culto, Ele nos integra. Porque se nós tivermos outros senhores, pensemos aqui nos tentáculos de um grande povo, o prazer, as posses, as ambições, uns aos outros, nós os desfazemos de nós. E ao invés de seguirmos aquele um que nos integra, a Adonai, o Senhor, nós teremos outros senhores e estaremos ao sabor dos Baal. Aqui, entende? Baal, os outros deuses, os outros ídolos, não é? A gente vai para lá e para cá,
ao dissabor de nossas ambições, sendo devorados por nossas paixões. Esse é o problema de Deus com a idolatria. Os nossos irmãos protestantes pensam que o problema da idolatria é construir imagem disso ou daquilo. Pode ser, não é? Que nós estabeleçamos uma relação idólatra com relação à imagem, mas a pior idolatria é quando nós colocamos alguma coisa no lugar de Deus. E não precisa ser católico para fazer isso não, viu? Pode ser crente, na medida em que nós vendemos os nossos cultos em nome de divindades pagãs, como Mamon, não é? Como vai lembrar Jesus Cristo no capítulo 6 de Mateus. Vós não podeis servir a dois senhores. E é preciso tomar cuidado para que nos nossos cultos o Senhor não seja o dinheiro. Quem dera o problema fosse só a imagem, não é? Nós estabelecemos outros ídolos na política, na religião, que ocupam o lugar de Deus. O segundo nome nos lábios de Isaías é o libertador, que pode ser traduzido também como redentor. Quando nós vamos lá ao Salmo 79 e 80, o que nós vemos é o lamento da parte de Deus, que diz: quem dera que meu povo me escutasse, que Israel andasse sempre em meus caminhos. Meu povo não quis saber de me escutar, e Israel não deu ouvidos à minha voz, portanto, abandonei-os ao seu duro coração. Somente Deus pode nos libertar, somente Ele pode nos redimir, isto é, Ele é o único capaz de nos salvar, porque é Ele que nos pode prometer a vida plena, a vida em abundância. Ele mesmo nos fez e nós somos seus. Vai lembrar do Salmo 99 e o Salmo 94, nós somos o seu povo e o seu rebanho. Portanto, se nós não deixamos todos os dias que Deus nos envolva com o seu amor e com a sua salvação, nós estaremos rachados como uma terra sedenta e sem água. Nós estaremos escravos, vendidos a este ou aquele faraó, e sobretudo ficaremos com a impressão de que a nossa vida não tem sentido. Lembremos daquilo que disse Isaías alguns dias atrás: quem espera em ti, Senhor, libertador, redentor, revigora as suas forças. Só Deus pode nos salvar. É porque é a lei da vida, é a lei da gravidade, que nós pouco a pouco vamos nos tornando mais pesados, mais cansados. Nós somos um caniço agitado no vento, um cadáver adiado. E é justamente no momento em que nós perecemos, em nossas forças humanas e em nossas capacidades, que deve vir o libertador para nos resgatar. É isto porque em Deus todos vivem, entende? Na medida em que nossa vida biológica, nossa força vai se esvaindo, nós podemos contar com este libertador que faz da morte brotar a vida. E como canta Ana no seu cântico, é Deus quem faz sair das sepulturas, entende? É Ele quem nos devolve a vida, porque Ele é a vida da nossa vida, como nos vai lembrar os Salmos. E por último, na profecia de Isaías se diz que Deus é o Santo de Israel. A palavra santo no hebraico, kadosh, kodesh, quer dizer o separado. Deus é o totalmente outro. Perceba o itinerário que nós fizemos. Ele tem que ser o Senhor da nossa vida, porque senão nós teremos outros senhores. Ele tem que ser o nosso libertador, redentor, porque é o único capaz de nos prometer uma vida eterna e uma esperança que não murcha nem mancha. E Ele é o separado, portanto, Ele, igual a Ele, não há outro. Ninguém é santo como é santo ao nosso Deus. Ninguém é justo à semelhança do Senhor. E é inclusive um Deus que não está ao sabor dos nossos caprichos, porque senão Ele se torna um ídolo. Deus é para além de nós, para além de nossas reivindicações, para além inclusive dos nossos pecados, não é? Porque Ele lança para longe de nós as nossas faltas. Ele é o totalmente diferente. Acaso pensais que eu sou homem igual a vós? Vai lembrar Deus na profecia de Oséias? Não. Ele é o totalmente outro. É aquele que transcende a nossa mentalidade. É aquele cujos pensamentos são insondáveis. Ele criou todas as coisas. Ele conhece as estrelas pelo nome. E, portanto, em sendo o santo, o separado, o totalmente outro, nos chama também a nós a nos comportarmos como escolhidos seus. Porque o mundo nos ensurdece.
Porque a tendência de nós que estamos aqui é de nos mundanizarmos e nos parecermos com aqueles que não conhecem a Deus. Como Israel várias vezes foi tentado a se parecer com as outras nações, mas não. O chamado de Israel, como está lá em Levítico, é: sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Portanto, cada um de nós que segue a Deus deve ter uma maneira diferente de se comportar. É porque Ele, em sendo separado, quer nos separar para Ele. Porque nós somos os seus escolhidos, os seus amados, predestinados já de antemão a sermos conformes à imagem de Jesus Cristo. E este caminho, que é um caminho de desafios, mas é um caminho de felicidade, começa na medida em que nós podemos fazer como nos indica o Salmo: meditar a lei do nosso Deus, guardar como Nossa Senhora em nosso coração os seus mandamentos, porque assim, servindo ao único Senhor, deixando-nos libertar por Ele e deixando que Ele nos separe e nos guarde com o seu amor como a pupila de seus olhos, isso está lá em Deuteronômio 32, nós sejamos como árvores plantadas à beira da torrente, capazes de produzir frutos, árvores que não murcham, que não cansam e que prosperam, e assim, olhando para nós, se possa reconhecer a sabedoria do nosso Deus e as suas obras, não é? Porque quem crê em Cristo fará as obras que Ele fez e ainda maiores do que elas. E assim seremos o sinal a respeito do qual fala Jesus no Evangelho. Não? Esta sabedoria de Deus que faz perder os distraídos irá se manifestar em nossas vidas, porque, como diz Jesus, não precisam ficar muito preocupados, não. Não precisam ser apressados nos julgamentos sobre quem come, bebe, quem deixa de fazer isso ou aquilo. Aqueles que forem sábios saberão reconhecer as obras de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nossas preces ao Deus que se recorda de sua ternura e compaixão. A nossa resposta será: ouvi-nos,